carrossel, dos carrinhos, que para nós também era uma festa. O Bardinho chegou a falar também de que havia tauromaquia, corridas de... Sim, mas isso não é, tauromaquia não é do meu tempo. Só lembrei que existia. Cinema, sim. Cinema havia. Não, Mas lá era Santa Maria. estou a falar do Santa Maria. Cinema no Almirante Terreiro. Cinema no Almirante Terreiro, na rua, cinema na rua. Mesmo dentro do bar. Na Sudeste. Cinema Orbe, sim, havia. Havia quermesse no marido, havia quermesse no marido, que eles vendiam de tudo. Portanto, faziam barracas e era mesmo em frente ao marido, no jardim, e faziam barracas onde vendiam de tudo. E pronto, isso também era uma festa, era uma coisa diferente, que a gente não tinha e que fazia disso um festim. E todos os anos havia a quermesse no marido. Mas pronto, olha, havia também nós tínhamos esta fonte que aqui existe. Esta fonte abastecia praticamente as casas daqui da zona. Nós vinhamos buscar água à fonte. Havia uma outra pessoa que ainda tinha água canalizada, mas a maior parte não tinha. Então vinhamos com os cajões e com os garrafões e coisa, encher para levar para casa. Para as pessoas, por exemplo, lavar roupa, muitas pessoas não tinham tanque, algumas tinham, vinham ali onde está ali agora, aqui na esquina, que havia os poços, a gente chamava os poços, e a gente dava a roupa ao quilo, à dúzia, dávamos à dúzia, era X por dúzia. E havia pessoas para lavar. E depois nós víamos buscar. Era paga a dúzia. E pronto, eu lembro-me desse. Os poços eram um lugar que também os pais não gostavam muito que a gente frequentasse. Porque normalmente as pessoas eram o lugar onde as pessoas lavavam e falavam da vida dos outros e falavam disto e falavam daquilo. Era mesmo para lavar. Lavavam a roupa e a vida dos outros. E então, os pais não gostavam que nós fôssemos lavar. E agora, vou enterrar, lembro-me, foi uma vez ou outra que entrei ali. Mas lembro-me dos poços e elas lavarem e aquilo depois ir para a ribeira. A água ia para a ribeira. E depois havia a lota que a gente... A lota embaixo, ao fundo, que a gente ia ver. Normalmente era espada e atum, eles traziam. E às vezes faziam, quando era peixe mais pequeno, limpavam o peixe mesmo ali à beira-mar e as gavotas vinham comer o cliente comprava e limpava-se o peixe mesmo ali à beira-mar. E os barcos nos ancoravam lá, perto da lota, e aquilo era um festim também, na altura. Havia bastante peixe, muito mesmo. O Martinho falava que costumava fazer os corações de... Participávamos por vezes, participávamos. Os mais pequenos não, porque não tínhamos capacidade para acartar os atuns, mas quando eles debulhavam os atuns, aproveitávamos, levávamos alguns corações de atum, não sei se sabem. Sim. E então, o que é que fazíamos? Era um pedaço de folha, 2 pedras, um pedaço de madeira por debaixo disso, lume, os corações de atum em cima, assávamos aquilo e comíamos com pão. Coisa que hoje ninguém come corações de atum. Naquela época. É tipo uma pequenina pirâmide.
O coração do Tão é exatamente uma pirâmide. Ok. E pronto, era das coisas que nós fazíamos. Ao lado da lota também tinham as areieiras. Curiosamente viviam lá dois personagens que nunca mais me esqueço. Um era o espanhol e a outra era a Cambita. Viviam numa barraca mesmo ao lado, não é onde eles viviam. E costumava ter ali uns montes de areia quando as areieiras vinham, descarregavam. E nós, quando jogávamos futebol ali no campo, os mais pequenos, por vezes, uma das coisas que fazíamos com alguma piada era jogávamos um pedaço, parávamos, jogávamos todos para o mar. Quando saíamos, atirávamos para dentro da areia. Claro, naturalmente saíamos presos, não é? Voltar para o mar. Brincadeira. E já agora para não esquecer, e para no outro dia passou-me um pouco, e a Elmira também é capaz de ter memória disso, era a existência do Senhor Demônios, o homem que vendia as malaçadas. Sim. Falamos disso no sábado. Que era um personagem. Bem boas as malaçadas. Eu lembro-me dele para ser. Tem uma figura quase. Parece o Pai Natal. Era. Rechuchudo. Vestido de branco. Todo vestido de branco. Era realmente um personagem. E era um personagem que irradiava alegria. Era. Muito bom. Era malaçadas com canela. Canela e aquele açúcar em pó. E açúcar em pó. O melhor era o resto, que a gente gostava mais de pedacinhos que ficavam piadas. E havia o aluguer das bicicletas, o aluguer dos triciclos. Das motos. Também lá. E as motos. Também alugavam. Eu também falei pouco outro dia, mas aqui na parte mais próxima do Arsenal era uma zona de paragem de caminhões e de pequenos carros de praça, não é? Faziam transporte. Nessa altura paravam todos aqui. O campo era logo a seguir. Eu tive o cuidado também de chamar a atenção que nos grandes, entre aspas, jogos que às vezes se realizavam ali, os caminhões serviam de terceira anel, não é? Para o pessoal. Isto para não, sem esquecer aqueles que subiam as árvores de plátanos, ou aqueles que se ponham em cima da lota. Sim, sim. Era verdade. Eu já tive o cuidado de dizer outro dia que o pessoal também, quando se realizavam os jogos, porque não havia lugares para as pessoas se sentarem, não sei que trouxessem um banquinho de casa, inventávamos cá umas tábuas compridas, 2 pedras ao lado, tábua, e cobrávamos 2 tostões por cada pessoa. Tudo era uma oportunidade. Também lembrei outro dia que uma das coisas que tem que ver um pouco com a forma como se vivia neste espaço era a capacidade que as pessoas tinham de criar associações, criar motivos para que a vida dos mais pequenos, em particular, tivesse algum sentido. E, curiosamente, a grande parte dos bares que existiam tinham uma equipa de futebol. O Leiper tinha o Belenenses, o Jorge do Bar Ideal tinha o Torriense, o Vasco da Gama, que era do Sapateiro, esse não tinha bar, mas funcionava na Travessa da Pimenta mesmo ao lado. Depois tinha no Popular tinha o Porto e o Benfica. Portanto, era uma liga. Este sentido de criar coletividade era uma coisa gostosa. Eu confesso que o Alma Lousa também ficou em frente à casa do Cesico, do lado da Rua Santa Maria. Eu, por exemplo, joguei em alguns clubes desses, pelo menos joguei em 3. Joguei no Belenenses, joguei no Alma Luz e joguei no Marito, no Braga de São Roque. E já agora, a propósito do Braga de São Roque, o Braga de São Roque foi constituído pelo Sr. Alexandre Camacho da Mais um Melange, um comerciante, que era um indivíduo que durante muitos anos esteve ligado ao Braga, de Braga, Clube Braga, do continente.
E como adepto do Braga, criou aí o Braga de São Roque. E há uma história com alguma graça, do qual, pronto, fui eu o principal interveniente nessa equipa onde eu joguei. Jogou um colega meu, depois fez outro tipo de carreira, mas pronto, com outra notoriedade do Marinho, do Luís Bardim, chegou a ser capitão da equipa do Marinho. E eu, a dada altura, por razões que eu sinceramente neste momento desconheço, não me recordo, mas recusei-me a jogar. Recusei-me a jogar e pelo menos durante 2 jogos não joguei, ficava a ver os colegas jogar, mas não joguei. E então o Sr. Alexandre Camacho resolveu procurar o meu pai. O meu pai não se metia muito nas coisas da bola, mas procurá-lo, prometeu-lhe que me dava, e Deus me dava também, que me dava um fato. É curioso que o fato tem uma futuro. É curioso que eu nunca tive um fato na minha vida. Tive 2 fatos. Este, um fato que a minha filha fez questão de me oferecer para ir ao casamento. Tá. Não liguei muito para esse tipo de comentário, mas a verdade é que o homem foi prometer ao meu pai que se eu voltasse a jogar que me dava um fato. Era um fato, naquela altura, na minha casa era qualquer coisa. Não é? Podia dar um fato de treino. Nem o meu pai. Não existia o fato de treino nessa época. O meu pai, perante isso, deve ter cedido, deve ter dito: pá, vais lá jogar, e nunca me esqueço deste pormenor. Digamos que também tudo isto acontece porque eu terei que admitir que era um pedaço de rabreiro. Era alguém que tinha alguma dificuldade em aceitar regras, desde muito novo, e talvez não tenha vindo o fato de estar aqui. É com este fato que eu vou fazer, não sei se isto é a crisma, se é a primeira comunhão. É isso mesmo. Conclusão. Isto para chamar a atenção a um outro pormenor, como que as coisas funcionam. E já agora também não quero, para não perder um pouco o fio à meada, só queria dar uma pequenina, falar um pouco sobre esta é uma zona que, para além de tudo aquilo que já se falou, tinha muitos artesãos, mas mesmo noite. Faziam-se aqui imensos embutidos. Não se lembra das tartarugas ali, não é? Não era tartarugas que tinha. Tartarugas também faziam. Tartaruga é outra. As tartarugas eles tiravam o ouro dentro e enchiam com palha e depois vendiam. Depois envernizavam. Era ali daquele lado, não era aqui nesta parte. Aqui estavam expostos. Elas podem A maior parte, por exemplo, há fotografias daquela casa ali, ao lado da capela, uma casa que era um buraco, era uma casa, a casa da mamada, que era o nome da senhora, Alcoio, o João, que era o marido, vendia muitas tartarugas. Inclusive na minha casa, na casa onde eu nasci, tinham a parte inferior era uma loja muito grande, praia sem exagero, com 10, 15 metros de comprido, não é? Uns 3 ou 4 de lado. Cheguei a vê-la, o chão completamente cheio de tartarugas de diferentes tamanhos. Como o meu tio comprava, que era pescador, comprava vivas, punha ali para depois vender os bomboteiros. Mas eu ia falar de um dos artesãos, que é concretamente a pessoa que fez estes barcos todos que estão aí, que também eu como era, nasci daqui mesmo ao lado do Pedro Forte, e eu lembrei-me de contar um episódio, que há pouco a Elmira falou do tempo da tropa no Rimeu, é o rapaz que tem dito muito para a Guerra da União, este caso está Angola, tem um episódio que eu acho que me dá um certo gozo, não é? Que é, há muitas histórias de contar a Guerra da União, mas uma das questões que
a grande parte dos militares para lá iam, a partir de determinada altura, cansados. Uma guerra que não levava a nada, como não viu. Caíam facilmente no consumo de legume, série de trocas, vinho, etc. O que mais queriam esse da livre. E o Homero tem uma cena que eu acho uma piada fantástica. Certa vez ele habitualmente consumia um pedaço de legume, bebia umas cervejas e disse à mistura que ela deve ser uma bomba, não é? Levava com o homem a dormir horas infinitas. E uma certa tarde o oficial do dia disse que no dia seguinte ia vir um major fazer uma visita à unidade, que ele, como era o cabo que ia estar de serviço, tinha que ser ele a hastear a bandeira quando o major viesse. E vai daí, o homem não levou aquilo muito a sério, lá fumou as suas lianas, foi-se deitar, de manhã, quando acordou com o barulho do helicóptero, primeiro dia. Saí disparado da caserna em cuecas, pega na bandeira, real, em cuecas antes da parada, é realmente. É um gozo. Enquanto dois oficiais atrás da caserna, todos cagaçados, que raio de atitude ia tomar o major em relação àquilo. Mas fez o trabalho. O que interessa é que fez o trabalho. Podia ter sentido. Mas entretanto acho que já se tinha dado o 25 de Abril. Mas eles nem sabiam, atenção. Mas eu não estava, nem sabia. Mas isto. Tá, claro que isto é uma forma de desprestigiar um pouco. Portanto, a tropa, não é? O exército. Mas eu fiz questão de chamar a atenção porque acho uma piada tremenda. Já agora quero acrescentar que aqui, já aqui na Madeira e de outras circunstâncias, e aqui o promotor da brincadeira já fui eu. Eu fiz serviço militar quando fui incorporado na GAG2, depois fui para o Porto ter a especialidade, coisa que acabei por fazer tudo para não tirar para... A única possibilidade que eu tinha de não ser mobilizado para ultramar era perder a especialidade. Os indivíduos que perdiam a especialidade eram considerados básicos. O básico da tropa é o indivíduo que não sabe fazer nada. Não sabe dar tiros, logo é básico. O único trabalho que se reserva a um indivíduo destes é faxina da sua hora. E entre ir para a guerra, que eu não queria, e ser básico, preferia ser básico. Depois acabei por portas e travessas por tirar uma especialidade da qual não conheço patavina. Terei o curso de radiotelegrafista, não sei uma letra de Morse. Mas vim para a Madeira, depois vim para o 19. E fui incorporado numa força que era chamada o COPMAT. E levava aqui, eu ficasse 3 dias dentro do quartel, depois vinha 3 dias a casa. Um dia lembrei-me, no monte que dá para o lado do Lidsol, existia no quartel lá uma cerca muito grande, com 30 ou 40 porcos de N tamanhos que eles portanto, criavam para usarem para as refeições. Meti na cabeça que um dia ia ver de soltar os porcos todos. Vai daí uma noite, aquilo não tinha luz rigorosamente nenhuma aquela zona, à noite era breu, mas dava um guarda, dava um indivíduo de guarda ali. Subiu o monte, tipo terrorista, o homem não me disse, quando cheguei lá em cima tirei com uma pedra para onde estava o indivíduo com a arma. Reagi, quem é que está aí? Cheguei eu, dei a pouco, veio outra pedra. E à terceira pedra, e havia muito a ideia, naquela época ainda havia muito, dos fantasmas, e dos diabos, e disto, não sei o que, e das bruxas, e etc. E o homem, à terceira pedra, com a arma pelo monte abaixo, depois sou fresco, era o que eu pretendia. Fui lá, portanto, abri a cancela,
porcos, pá, andaram quase uma semana, os porcos na parada do 19. Os porcos andavam toda a parte, galinhetes, pelas ruas, por aqui. E para apanhar um porco não é fácil. Pois é. E não era um, era mais de 30. E aquilo foi um gozo do Arco da Beira. Curiosamente, o indivíduo que estava de oficial de dia era um colega meu, porque eu na altura era jogador do Marinho. Era o Calixto, Luís Calixto. Sim. É conhecido da informação, da imprensa. Luís Calixto era oficial. E olhava, só olhava para mim e dizia: eu sei que foste tu. Oh, sabes que fui eu, participo. Mas eu sei, só pode ser tu. O coitado já faleceu. Acabei por contar, anos mais tarde. Realmente fui eu. Mas aquele deu-me um gozo. Só faltava os porcos terem divisas.